Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém. Não vou demorar muito, mas para que você se assente, pode se assentar. Eu gostaria de convidar aqui uma família de irmãos em Cristo Jesus, amigos, irmãos desta casa, desta família, que vão estar juntamente comigo, com a pastora. Nós vamos estar hoje fazendo uma ministração, iniciando as nossas quintas-feiras, nossa família no altar, amém? Eu quero convidar aqui a irmã Camila, o Felipe e o seu filho, se estiver aí, ou se foi para a escola, não sei, se ele já foi, amém, se não... Vamos receber os nossos irmãos, queridos. Convidar a pastora a subir aqui comigo. Glória a Deus. Fica à vontade, só não quebra aqui, né? Pode sentar. Nós vamos fazer 4 quintas-feiras, e nessas 4 quintas-feiras serão 4 famílias convidadas a estar aqui conosco na nossa sala, né? A gente deixou diferente para que as famílias pudessem ser vistas aqui e você pudesse estar conosco, amém? Se você trouxe foto e quiser trazer aqui, você pode ficar à vontade. No final nós vamos orar aqui pelas fotos, né? A minha é da pastora, da Júlia já está aí. Quero convidar você, quando você quiser na quinta, traga a foto da família, amém? Antes de eu iniciar, deixa eu perguntar aqui, tem visitante aqui? Só para mim saber, tem uma pessoa, amém? Tem mais? Só dá um tchauzinho para mim ver se você, quem é visitante hoje, amém? 2 pessoas, 3 pessoas, amém? Vamos receber os nossos visitantes, aplaudindo Jesus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, amém? No finalzinho do culto, quando tudo acabar, eu convido você, visitante, a vir aqui no cantinho. Vou estar esperando você aqui. Nós queremos entregar um presente para você levar para casa, amém? Então, se alguém te convidou, essa pessoa que te convidou, por favor, pegue o visitante, traga ele aqui para nós conhecer ele, e a gente vai entregar uma lembrança, amém, queridos? Glória a Deus. Então, hoje nós resolvemos fazer diferente, e eu convidei aqui, deixa eu me sentar aqui também, um casal, uma família, né? O João não está aqui, está na escolinha, né? Está na escolinha, vai ficar lá. Mas eles vão contar um pouco da vida deles. Por que, pastor, que não é uma pregação para a família? Quem disse que não é uma pregação? Jesus disse: sereis minhas testemunhas. Então eu trouxe aqui pessoas que vão ser testemunhas dos grandes feitos do Senhor, amém? Glória a Deus. Então vou passar aqui para o nosso irmão Felipe, nossa irmã Camila. Felipe, ele é obreiro credenciado, amém, na Quadrangular, são líderes do grupo missionário de jovens. Então eu gostaria que vocês primeiramente se apresentassem, né? Temos visitantes. Amém. Então, boa noite, que a paz seja convosco. Sou Felipe, da Camila, casados para sempre. Congrego aqui, eu acho que já faz uns 4 anos, né? Desde 2017, acho que era, 18. Sou muito feliz aqui nessa casa. Aqui nessa casa eu vi muitas pessoas se converter, vi meu filho se batizar aqui, né? E faz 10 anos que eu me converti, né? Hoje eu estava me lembrando, esses dias eu estava conversando com um amigo meu, né? Da nossa conversão, da história de como ela foi, né? E eu me lembrava que já faz 10 anos que eu ouvi a poderosa palavra de Deus, né? Amém? Boa noite, igreja, paz seja convosco. Eu sou a Camila do Felipe. Como ele falou, né, a gente já congrega aqui 4 anos. E hoje de tarde eu parei para refletir quanta coisa a gente passou, né? Não só nesses 4 anos, mas desde o dia que eu conheci Jesus, né? Que eu aceitei Jesus na minha vida e decidi levar uma vida com Ele.
quantas maravilhas, quantos milagres, né? A cura do nosso filho, para quem... Depois eu vou estar falando mais detalhadamente, mas para quem nos acompanha todo esse tempo que a gente está aqui, sabe que o nosso filho, ele perdeu o movimento das pernas durante 18 dias, e foram os piores 18 dias da minha vida. Mas Deus é poderoso, e Ele curou o nosso filho, amém? Então isso é só uma das diversas coisas que Deus fez na nossa vida, amém? Então a gente vai estar compartilhando depois. Então eu vou fazer algumas perguntas para vocês compartilharem com todas as famílias que aqui estão, porque eu acho importante. Às vezes nós estamos passando coisas semelhantes, parecidas, ou talvez vamos passar, e como é importante nós ouvirmos pessoas que já passaram. Talvez você está aí com a sua família lutando por algo, e como é bom a gente ouvir alguém que também luta, amém? Quero deixar um versículo que está em Gênesis capítulo 7, versículo 1. Disse Deus a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Primeiro momento em que Deus resolve fazer algo novo sobre a terra, Ele não guardou apenas um homem justo, Ele guardou o homem e a sua família. Desde a criação, Deus constituiu a família, o homem e a mulher, e ainda falou o quê? Encham a terra, multipliquem. Tem gente que leva isso a sério, né? Vamos encher mesmo. Nós estamos no caminho, né, pastora? Estamos por enquanto, mas nós vamos multiplicando, né, irmãos? Isso é projeto de Deus. Você pode dizer comigo? Família é projeto de Deus. Então sua família é um projeto de Deus. E quando Deus resolveu fazer algo, Ele resolveu guardar uma família inteira. Ele não desistiu daquela família. Por mais que Noé foi chamado de justo, Ele disse: entra tu e a tua família, porque família é projeto de Deus, amém? Por que eu chamei eles também? Porque nós vamos começar pela conversão. Eu gostaria que o Felipe falasse como ele ouviu o Evangelho, aonde ele ouviu, e daí depois a Camila vai dar continuidade, porque primeiro ele ouviu lá, veio para casa, e aí depois a Camila. Então nós vamos pela ordem. Felipe, conta para nós aonde você estava e como o Evangelho chegou até você. Então, pessoal, eu quero dizer uma coisa assim, ó. Deus sempre vai levantar um da sua família, seja quem for, vai ser sempre um. Primeiro Deus falou com Noé, e Noé botou toda a família dele dentro da arca. Então não seria diferente comigo também. Deus falou comigo de uma forma que eu era do exército, né? No ano de 2010, enganjei, e surgiu uma missão de paz no Haiti, né? A gente ir lá, tinha dado um terremoto lá, e a gente foi, né? Foi para essa missão, e lá a gente viu coisas que a gente não está acostumado a ver aqui no nosso dia a dia, né? E até fazer coisas que a gente não deveria de fazer mais. A gente viu muita coisa, fez muita coisa, né? E só que eu tinha uma vida muito desregrada, assim. Não estava nem aí para ninguém, vivia a minha vida e não queria saber, assim. Eu me lembro que pelo fato eu já quero deixar bem claro que eu não quero falar contra a religião, né? Mas a minha esposa era de Umbanda, e às vezes eu ia e mas não era uma coisa que me chamava muita atenção, né? Mas eu me lembro bem que o tio dela disse: tu vai ir nessa missão aí, poucos vão voltar, né? É as coisas que as pessoas falam, né? Mas a gente não entende o plano de Deus, né? E uma coisa que me marcou muito lá foi que eu fui para lá e comecei a ver que o Evangelho é uma coisa que é só Deus que pode explicar, sabe? Assim, eu comecei a viver e ver coisas que eu nunca tinha visto, as pessoas morrendo de fome, mas adorando Deus, e Deus provia o alimento para eles. Por incrível que pareça, é uma coisa que só quem teve sabe explicar, né? O que é hoje a gente ter um copo d'água. Hoje as pessoas, às vezes,
a gente via as pessoas brigando por essa água que a gente tem aqui, né? A gente vivia numa miséria, era muita coisa assim, né? E a gente estava lá para ajudar, né? Mas na verdade o que aconteceu lá foi, eu me lembro que eu saí daqui, a gente carregava uma plaqueta, a gente quando vai para uma missão de paz, né? Carrega 2 plaquetas assim, e ali diz a tua identidade, teu nome, né? E a religião que tu professa. E eu me lembro que quando foi perguntado que religião tu professa, eu nem sei o que é evangelho, o que é espiritismo, o que é católico. Mas na verdade eu acho que eu sou católico. Eu ainda falei pro cara, não, bota na minha plaqueta aí que eu sou católico, né? E ele escreveu ali. E eu me lembro que a gente andava com aquilo ali, né? E um dia um haitiano falou para mim, tu falou com essas palavras, tu é do diabo, né? Tu não presta, não que os católicos não prestem, não, perdão, né? Mas foi o que ele me falou naquele momento. E ali eu entendi que o evangelho às vezes ele é com amor, mas às vezes ele tem que ser a força mesmo, porque ele me falou assim, ó, ele me deu no meio. Tu sabe para onde tu vai ir se tu morrer agora? Porque eu sei para onde eu vou. E eu fiquei pensando, né? Pô, mas como o cara tá morrendo de fome, eu tô aqui ajudando o cara, ele vai querer dizer que a minha ignorância, né? Mas a diferença ali é que ele tinha Jesus e eu não. Se ele morresse ali naquele momento, ele ia para o céu e eu não. E aí ele me deu uma Bíblia francesa assim, e eu comecei a ver do Antigo Testamento. E eu me lembro que eu comecei a ler aquilo ali, e eu comecei a ver que tinha muitas coisas que batiam com o que a gente estava vivendo. Que a palavra, quando a gente lê, quando ela bate em nosso coração, a gente entende que, pô, que ignorância minha, né? O que eu estou vivendo? Olha a minha vida. Né? E eu me lembro que eu comecei a conversar com ele. Todas as patrulhas que nós tínhamos, eu conversava com ele, a gente conversava. E eu me lembro que um dia eu cheguei e falei para minha esposa, né? Eu tinha um amigo meu que era cristão, tinha uma Bíblia. E eu perguntei para ele, cara, tudo isso aqui que eu estou lendo aqui, isso aqui é real? Vai acontecer? O Apocalipse é real, né? E ele me falou, não, é real sim, cara. A gente não sabe o dia nem a hora, mas isso vai acontecer. E aí eu me lembro que, a primeira sensação foi ligar para a família, né? Amor, a gente tem que se converter, porque a gente vai morrer, aquele primeiro amor, a gente quer fazer as coisas... Vamos morrer e vamos pro inferno. Exatamente. E eu me lembro que, esse dia assim foi uma coisa que me marcou muito assim, porque eu liguei para a Camila assim, a gente fez uma chamada de vídeo, amor, nós temos que ir para a igreja, nós temos, não, tá muito louco, eu vou até tocar o sino para ti, né? E eu, que loucura, né? E eu, não, cara, para disso aí, eu já estava naquele fogo, né? E eu disse assim, eu vou orar por ti, porque tu precisa de Deus. E eu me lembro que eu ia todos os cultos que tinha lá no Haiti, nas barracas dentro da base do exército, tinha o culto. Lá eu aceitei Jesus, lá foi algumas coisas que eu vi assim tremendo, né? E eu via como a gente hoje tem tudo para adorar a Deus, né? E lá o pessoal não tem nada, né? Tudo é na voz, é palmas, né? Hoje a gente tem um violão, tem um microfone para falar, mas lá as igrejas assim são muito precárias, né? Mas as pessoas vivem o evangelho. Sabe, eu conversava com pessoas que tinham uma refeição por semana, mas imagina isso. Às vezes a gente via as pessoas pegar uma espiga de milho e comer 1 milho por dia, 1 grão de milho, ou 2, 3 assim, e adorava. E adorar a Deus. Isso é uma coisa que me marcava muito, porque a religião predominante lá era o voodoo, né? Então a gente via muitas coisas assim, as pessoas se sacrificando, se cortando, eram umas coisas que a gente não conseguia explicar assim, mas a gente via muita coisa assim, coisas que a gente não consegue explicar. Foi o lugar certo para ti, tu viu tudo ali naqueles dias. Eu o lado ruim, eu o acho lado que bom. eu cheguei lá, eu fiquei 8 meses lá, né? Eu cheguei em 2 meses, eu acho que eu já me converti, porque a opressão e as coisas que a gente vivia lá, a solidão também é uma coisa, né? E o vazio que precisava ser completado foi com Deus, né? E eu me lembro que aí eu voltei da missão, né? Eu cheguei em casa e aí começou a batalha. Então quem pregou para ti foi um haitiano, que está lá. Não, Sim. Hoje ele está aqui no Brasil. Ele veio pro Brasil. Nem sabia ele ia vir pro Brasil. Ele veio pro Brasil, mas olha só como é que é. Às vezes a gente não entende as coisas, né? Hoje ele é meu amigo no Face, mas hoje ele nem tá nem aí mais para palavra.
Mas lá ele te ganhou. Lá ele me ganhou. E daí eu falei com ele esses dias até, né? E ele, bah, que legal que tá o caminho, eu tô lutando para voltar. Teu pai espiritual é estrangeiro, então. É. Amém. Vamos perguntar se tem alguém do exército aqui, soldado, alguém Tem tem? alguém do exército aí? Não? Mas olha como é importante você, né, no seu trabalho, né, Sim. reunir um grupo de pessoas. Acho que foi até, agora eu vi o Sérgio aqui. O Sérgio falou que lá na empresa dele, lá onde ele trabalha, né, Sérgio, tem um período de oração lá. Antes de começar a trabalhar lá, eles têm um momento de oração para quem Sim. quiser. Então olha como é importante. O Felipe foi ganho no trabalho. O Felipe foi ganho por um soldado lá, por um haitiano. Soldado que deu continuidade. Não, na verdade ele era uma pessoa. Mas o culto era na base, né? Aí era com soldados, né? Mas ele era tipo assim, como a gente cuidava do pessoal que ficou desabrigado, era um campo de golfe assim que as pessoas não tinham para onde ir, foram para lá. E lá eles dormiam em barraca. Lá, esse cara te ganhou. Esse cara falou disso. Porque a gente ia lá para controlar, né? Até a distribuição de alimento, essas coisas assim. Às vezes a gente tinha que fazer coisas que não podia, mas a gente estava lá para isso, né? Não era famoso o cara, então? Não era. É? Não era. Não precisou de microfone? Não precisou de nada. Ele simplesmente me confrontou, né? Me perguntou uma pergunta que muito simples: para onde tu vai se tu morrer? E eu não soube responder para ele, porque às vezes a gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Eu engasguei, não sabia o que falar, e ele, aqui tu tem a resposta. Glória a Deus. Amém. Amém? Agora vamos ver o que aconteceu quando chegou em casa, irmão. Bom, eu comecei a escutar a palavra, né, pelo Felipe, e quando ele chegou do Haiti, eu vou dizer para vocês, irmão, foi um verdadeiro inferno dentro de casa, porque ele veio cheio de Deus, cheio da vontade de converter, e eu, muitos anos, desde os meus 9 anos, né, em seguida que eu perdi meu pai, eu fui consagrada num centro de Umbanda. Então eu cresci no meio de rituais, eu adorava outros deuses, eu aprendi rituais tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal, os praticava, os ambos, e então eu tinha uma vida totalmente diferente, né? E então quando ele chegou, eu disse, a gente tem que se converter, eu disse, pronto, agora veio o crente do Haiti e eu vou ter que aturar. E dentro de casa, eu lembro que dentro de casa eu tinha, né, no canto assim do micro-ondas, era uma fruteira, e do lado da fruteira tinha as minhas coisas, né, de rituais. Tinha uma faca, tinha alguidar, quartinha, imagens, né, das pessoas lá, das entidades que eu adorava. E aí tinha um ritual, toda segunda-feira eu tinha que fazer ali, né. E aí, então, eu lembro que ele orava para que aquilo acabasse, né. E quanto mais ele orava, mais vela eu acendia. Quanto ele orava, mais sino eu batia. Era uma guerra. Era uma guerra. Porque aí ele cantava louvor de um lado e eu botava um ponto de terreira. Aí ele ia falar, abria a Bíblia e eu pegava minhas roupas de terreiro lá, de Exu, de cigano, e botava no sol. E aí ele vinha falar e dizia, começou o crente. E aí ele começou, a gente tem que ir para a igreja, a gente tem que ir para a igreja. E aí eu me lembro que tinha um capitão na época, né, que é muito amigo nosso, até o pastor Alexandre. E hoje é da Mevan, e aí ele era pastor, né, era uma igreja de dentro do quartel, que ia só militar. E ele, vamos ir. E eu, eu vou, né. Mal não vai me fazer mesmo, né, eu já estou com os 2 pés atolados mesmo. E aí eu ia para os cultos, e ele lá, cheio de Deus, eu já preferia me sentar no cantinho da parede, porque eu só escorava a cabeça e dormia, né, chegava a me acordar com a baba, assim, ó, seca. Né? E já acabou, vamos embora, glória a Deus, e vamos embora. Isso foi por um bom tempo, né? E a gente começou a viver situações na nossa casa, o qual era inexplicável, né? Nós brigávamos, nós tínhamos uma vida totalmente desregrada, e o Felipe sempre falando de Deus, Camila, tem que mudar. E aí eu me lembro que, resumindo assim, a gente tinha um pouco de dinheiro, né? E aí a gente sempre queria, no caso, né, ter bons empregos e tudo. O Felipe era militar ainda, mas eu não. E aí não tinha uma profissão assim. E aí eu disse assim, não, eu vou fazer o seguinte, vamos pegar todo esse dinheiro e eu vou fazer um trabalho de espiritual. Se der certo, tu vai para a terreira comigo. E aí o Felipe disse, então tá, mas se der certo, tu vai ter que ir para a igreja. Ó. E eu, vamos lá. Eu confio no meu taco.
E aí nós fomos lá na praia, lá no Barro Duro, e aí compramos, né, galo, comprei galinha, comprei quindim, comprei canjica, e o Felipe de longe olhando, e passa canjica, e passa galinha, e bate sino, e canta ponta, e acende vela, e faz não sei o quê, tudo na beira da praia bonita, e eu confiante, não, agora vai. E não foi. E não foi. E aí, tipo, deu 1 dia, 2 dias, 3 dias, e a gente estava com um problema de perder o apartamento. E aí acabou que o filho disse, tá, Camila, agora deu. A gente gastou todo o dinheiro que a gente tinha, e agora tu vai ter que ir para a igreja. E aí, sim, aí eu tive que ir na marra, né? Aí eu fui na força do ódio, mas eu ia, mas eu não absorvia nada da palavra, assim, eu ia só por ir, sabe? Sempre uma pessoa, antes, né, eu muito cara fechada, eu era muito braba, muito encrenqueira, né, quem me conhece da minha adolescência sabe, e então eu ia de cara fechada, cara amarrada, né, não dava glória a Deus, não dava aleluia, ficava sentada de braços cruzados só por birra. E só que um dia eu fui num culto e teve uma irmã, hoje ela não é mais, não segue mais os caminhos do Senhor, e ela pregou sobre a tenda. Eu nunca mais vou me esquecer. E aí ela disse que... Aí montaram uma tenda, uma estrutura assim na igreja. Era uma igreja bem grande, a qual a gente estava congregando. E aí eu estava bem na segunda fila assim, de cadeiras, e ela disse assim... Ela olhou nos meus olhos, e ela estava pregando assim, mas ela olhou fixo nos meus olhos e disse assim, ó... Eu não sei a história de vocês, eu não sei como vocês chegaram até aqui, mas eu sei que nessa noite tem alguém que precisa tomar uma decisão, e que ao passar por dentro desta tenda será derramado um bálsamo, será derramado um óleo, e essa pessoa vai ter a vida totalmente transformada. Ela vai sair do inferno, da onde ela está, e a vida dela vai ser transformada. E aquilo, sabe, na hora eu pensei assim, ó, eu não acredito que o Felipe falou da minha vida para essa mulher que eu nem conheço. Eu não estou acreditando, eu vou matar ele quando eu sair daqui. Só que o amor de Deus, ele é tão grande, a palavra ela é tão forte, sabe? Ela nos constrange de uma tal maneira que a igreja, assim, onde a gente estava, assim, eram muitas pessoas, devia ter umas 200 pessoas, assim, o pessoal começou a se levantar, e o meu corpo começou a se levantar. Eu não queria, mas o meu corpo se levantou, assim, e foi assim, ó, foi mágico aquilo. Quando eu entrei dentro daquela tenda, assim, sabe, eu senti como a mão de Deus, hoje eu entendo, né, a mão de Deus, assim, tirando todo o peso, assim, da acusação, glória do pecado, aquele lixo que eu carreguei por anos, sabe, e tirando aquilo de mim. E quando eu saí, assim, daquela tenda, que a gente entrava pela frente, saía pela lateral, sabe, eu já saía, assim, em prantos, chorando, agachada, assim, quase engatinhando, de tamanha era, assim, a unção, a presença de Deus naquele lugar. Aleluia. Isso foi o início, né? Amém. Benção. Qual idade vocês tinham? Eu não tinha nem João, acho que eu tinha uns 21 anos, mais ou menos. E o Felipe? Eu tinha 20. Foi nessa idade vocês, então, que começou a acontecer essa mudança. Isso. Né? Glória a Deus. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, só levanta a mão, né? Talvez algumas perguntas aqui você pode até responder, mas talvez outras não. Então seria importante se você não sair com dúvidas, né? Seria importante você questionar se você quiser aqui. Eu vou ir perguntando para a gente não prolongar muito, né? Porque se deixar, né, a gente fica falando até amanhã aqui. A pastora até me colocou algumas perguntas aqui antes da gente vir, né? A gente fez junto isso. Qual a maior dificuldade de vocês junto? A sua foi ela, né? A maior dificuldade foi encontrar a Camila em casa, querendo continuar naqueles caminhos, né? A da Camila, a dificuldade foi, né, saber que tudo isso tinha que sair, enfim, né? Porque são desde os 9 anos, como ela falou, tudo isso foi acumulando, né? E tu nem sabia o que tu queria da vida, né? Então era mais fácil, né? Ai. O que veio foi lucro, né? Ai, glória a Deus. Qual a maior dificuldade de vocês juntos no começo dessa caminhada? Juntos, que enfrentaram juntos como família. Tem alguma coisa que foi junto e não foi individual, como um enfrentar o outro? Acho que a maior dificuldade que a gente teve foi... Bota mais pertinho só.
pelo que eu me lembro, assim, foi ter uma vida assim de oração com Deus, sabe? Às vezes a gente saía da igreja e as amizades que a gente tinha, acho que é uma coisa que às vezes a gente tinha muitas amizades que não nos levavam a Deus. E às vezes a gente não tem que, como é que eu posso explicar para o senhor? A gente não tem que cortar, mas a gente tem que se afastar por um tempo. Porque às vezes a gente acha, não, eu consigo ganhar. E foi um dos erros, acho que até, né, Camilo? Querer tentar ganhar as pessoas que acabou puxando para o outro lado. Entendeu? Foi de ambos isso? Ou quer falar alguma coisa para complementar? Para mim, assim, eu acho que foi, na verdade, a falar a verdade, né? Porque quando a gente não conhece Jesus, a gente mente, né, irmão? E vou dizer, quando a gente conhece também, a gente mente, né? Todo mundo, acho que tem aquela mentirinha, né? Eu vou omitir. Não, você não vai omitir, você vai mentir, na verdade. Né? A verdade, já diz a palavra, é sim, sim, não, não. Então, para mim, eu acho que entre ambos, assim, a maior dificuldade que a gente enfrentou foi falar a verdade, porque nós vivíamos uma vida totalmente desregrada, de adultério, prostituição, mentira, tudo que vocês possam imaginar, tanto da minha parte quanto da do Felipe. E o Felipe nunca teve envolvimento com drogas, mas de restante, só Jesus na causa. Mas eu acho que foi falar a verdade. Portanto, que quando eu decidi falar a verdade, que a gente ia perder o apartamento, na verdade foi por culpa minha, né? Porque o Felipe mandava dinheiro do Haiti, né? E eu não pagava. Eu não pagava o apartamento, eu gastava com drogas, com bebida, com noitada. E então, quando eu decidi falar a verdade, né? Aquilo doeu em mim, sabe? Eu e o Felipe, nós brigamos. E foi quando eu comecei a entender, na verdade, a palavra, que eu tinha que começar falando a verdade. Foi num culto, numa terça-feira. E eu cheguei em casa e falei, né, o que eu tinha feito durante todo o tempo que ele estava no Haiti. E então eu vi também que ali Deus começou a agir, no momento que eu falei a verdade. Porque aí veio a solução, né? Então, eu acho que como um casal, assim, foi mais a falar a verdade um para o outro. Até pelas coisas que o Felipe também fez no passado, que ele teve que acabar me falando também com o tempo. Isso foi mais difícil, né? Poder limpar essa... Porque vocês decidiram ficar juntos, né? Então... Eu digo assim por causa das amizades, porque às vezes eu era muito influenciado, né? Eu sou uma pessoa que era muito influenciado. Hoje, eu consigo até... não consigo me posicionar para certas coisas, mas antes não. Eu acho que para mim, por isso que eu digo, né? Claro que a verdade a gente tem que sempre falar, né? Eu me converti, eu sempre procurei falar a verdade, e falo a verdade sempre, assim, independente do que aconteça, né? Porque foi mais as amizades da tua parte, então... Da minha parte foi muito mais as amizades, porque, eu tinha amigos que eu botava dentro de casa assim, e daqui a pouco a Camila saía, vamos dar uma banda, vamos sair, tá, só um pouquinho, e sabe, eu voltava às 7 da manhã, né? Mas é complicado isso daí. Eu acho que todos nós aqui, né, como famílias, na conversão tivemos que enfrentar muitas coisas, né? Do nosso passado, né? Enfrentar o nosso passado dentro de casa, muitas vezes, poder falar a verdade, né? Então, as amizades, não que as amizades não possam, né, estar conosco, mas nós agora temos que começar a refletir aonde vamos, né? Por que estamos indo, o que estamos fazendo. E isso é com o tempo, né? Não é do dia para a noite, isso é com o tempo. Então, se você está aqui hoje, você pode saber que isso não é da noite para o dia. Nós vamos nos sentindo desconfortáveis em alguns lugares, aquilo que já está lá já não está mais em nós, né? Então já começa a ter um conflito. Então não é que tem que largar, né? Mas é algo natural. Você começa a se envolver com outras famílias da igreja, você começa a se envolver com outros irmãos, e aí quando você vê, aquilo está sendo mais saudável, né? Não é que as pessoas não mereçam a sua companhia, mas você precisa agora se alimentar de coisas saudáveis, né? Eu acho que uma das coisas que foi fundamental, né, para mim, acho que para Camila também, foi a leitura da Bíblia. Foi o que fez toda a diferença. Eu me lembro que ela tem a Bíblia que ela tem, essa daqui foi uma das Bíblias que ela ganhou e ela lia, né? Porque tinha uma amiga nossa que ela sempre falava, vocês estão com algum problema, vão ler a Bíblia. E depois vão conversar com alguém. Mas o primeiro é a Bíblia.
Então a gente sempre pegou esse costume de ler a Bíblia e depois vir falar com o Senhor, porque tem que estar de acordo, né? Amém. O que fez vocês permanecerem? Por quê? Porque a gente sabe que na caminhada tem momentos que dá vontade de desistir, amém? Deu vontade ou não deu? Não vou mais na igreja, não vou mais orar, não vou mais na célula, não vou mais no culto, não vou mais falar com ninguém. Isso é ainda mais quando você está começando. Parece que vem um mundo sobre a gente para espremer tudo que dá ali para dizer assim, não, você não vai sair daqui. Então a minha pergunta para vocês é, o que fazia com que vocês, em meio a esses problemas, a essas dificuldades, o que fez vocês permanecer? Vou falar por mim, né? Eu acho que para mim foi quando a gente fez essa aposta aí, porque eu ia largar mesmo da igreja, eu tô falando sério, pessoal. Porque, pô, olha, dentro de casa era é complicado. Complicado. Eu vinha Dava assim com uma toda, zebrinha. eu vinha, não. Eu vinha assim com aquela vontade, sabe? Eu tinha visto e vivido tudo aquilo ali, mas parecia assim que dentro de casa eu não conseguia botar em prática aquilo ali. Eu disse, não sei, já me colocou dúvida, eu já nem sabia mais se estava certo ou estava errado. Mas aí foi que eu disse, não, então tá, se não der certo isso daí, a gente vai para a igreja, porque se não der também eu vou sair. Né? Foi a tua prova? Essa foi a minha prova. Então tá. E a Camila, o que fez além da tenda, né, que foi o encontro, ele teve no Haiti, mas o que fez depois disso você permanecer e não voltar atrás? O que fez eu permanecer, teve uma pessoa que ela foi muito fundamental na minha conversão. Hoje ela não está mais nos caminhos do Senhor. Ela é minha comadre. E tudo que a gente tinha um discipulado, e na verdade o que fez eu permanecer foi esse discipulado, porque ela falava da palavra, ela falava muito o testemunho dela para mim. Sabe que eu choro, mas é porque ela não está mais nos caminhos do Senhor. Uma pessoa que ganhou muitas pessoas para Jesus, e ela sabe o quanto ela foi usada por Deus, assim, para me aturar, porque não é fácil até hoje, né, irmão? Só quem convive comigo sabe que é complicado. Eu tenho um temperamento bem difícil, e olha que eu já melhorei 70%, e ela pegou a pior fase, assim. Então, o que fez eu não desistir, na verdade, foi a insistência dela. Foi um cuidado. Foi o cuidado, foi a insistência de... Irmãos, assim, eu vou dar só um exemplo. Eu e o Felipe tivemos uma discussão, o Felipe era do quartel ainda, e ela já era minha discipuladora, e eu sempre fui muito agressiva antes, eu era muito agressiva mesmo. E aí o Felipe se trancou no quarto, acho para mim não apanhar. Tu quer te trancar no quarto, então eu vou resolver teu problema. Ele tinha que estar às 6 horas da manhã em pé, porque às 7 horas ele tinha que estar dentro do quartel fardado. Eu peguei e joguei toda a farda dele, com coturno e tudo. A gente morava no quarto andar, eu joguei lá no térreo. Quando ele se deu de conta, o catador de lixo tinha levado. E ele foi de roupa de civil e de tênis para o quartel. Sabe? De ódio, assim, que eu tinha, sabe? Mas hoje eu entendo que era o confronto, né? Não era eu, era o que estava em mim, né? E eu me lembro que eu joguei a farda dele e eu liguei para ela e disse, olha aqui, eu vou te dizer uma coisa, se não vir agora na minha casa, eu vou matar esse homem. Eu não aguento, mas eu vou jogar ele do quarto andar. E eu tinha isso era umas 3 horas da manhã. E ela foi desesperada, toda escabelada, né? Ela é bem grandona, assim, toda escabelada, assim, de chinelo. Não faz isso, te acalma e tal, vamos orar. E aí ela orava, assim, e eu fechava o olho com o olho aberto, tudo fechado, para ver se estava tudo ok. Então, isso foi uma das coisas, assim, que a gente passou. Então, pelo cuidado, o amor e a persistência dela, né, pela minha vida, foi por causa disso que eu não desisti. Você valoriza ela, então, valorizou isso. Veja o quanto é importante, verdade, né? Você valorizar isso. Pessoas que estão te cuidando, pessoas que estão com você. Valorize isso, né? Olha o quanto é importante. Essa pessoa nem sabe que ela está falando isso hoje. Mas se ela está aí é porque ela valorizou, ela sabia com quem ela podia contar. E o quanto é importante também você permanecer. Você vai ajudar muitas outras famílias, amém?
vai ajudar muitas outras pessoas ainda, amém? Então, permaneça. Pode ter certeza que essa pessoa que ajudou a Camila também não vivia num mar de rosas. Também tinha suas lutas, seus problemas, mas ela estava sempre ali, né? Então, é isso aí, é isso que faz permanecer. Então, quando nós chegamos aqui, a Camila já, primeira reunião aqui, a Camila já disse para mim, ó, eu não vou fazer nada, não gosto de cuidar de célula, não sei o quê. Eu, amém, né? E ela foi cuidada por alguém. Então hoje ela também, né, está aí, o Felipe, estão cuidando pessoas, cuidando vidas. E isso é importante, você como família, abra a porta da sua casa para que outra família venha. Abra a porta do seu lar, vá atrás de outras famílias para cuidar, para pregar, para anunciar o Evangelho. Logo, logo nós vamos estar trabalhando sim em células, mas não é um método de trabalho, é para a vida. Cuidar de pessoas é para que essas pessoas tenham vida em Cristo. Não é um grupo de pessoas, é alguém cuidando de pessoas. Amém? Pastora, se tiver alguma pergunta, me fala aí que eu já pergunto também. Para encerrar já, caminho aí, finaleira, conta melhor o testemunho do João para nós, o que Deus fez, e se tiver mais um, pode contar também, porque, eu vou falar o porquê aqui, eu trouxe algumas bases bíblicas que a gente não consegue sem alguns versículos na nossa conversa. Marcos 5,19, se quiser colocar lá. Na minha tradução aqui, deixei pronto também. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família ou para os seus, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Essa é a maior pregação, você testemunhar o que Deus faz. Quero 2 testemunhos de vocês para nós encerrar. Vou falar o testemunho do João Vitor. Em julho de 2019, o João Vitor, ele chegou da escola e disse que estava cansado e precisava se deitar. Isso foi numa sexta-feira e ele se deitou. E para mim o cansaço dele era normal. Eu estava, estou com dor nas pernas. O João Vitor sempre foi uma criança de correr muito, muito saudável. Nunca teve um problema de dente, de febre, nada, desde bebê, nunca, assim, tinha rotina, né, de médico, mas aquela rotina de criança, né. Isso foi numa sexta. No sábado, ele combinou com um amigo dele, eu combinei, né, de levar eles no cinema, e levei eles no cinema, e depois do cinema, o João Vitor ia dormir na casa desse amigo. Aí o João Vitor foi dormir na casa do amigo, e no domingo, a mãe dele me ligou, a mãe do amigo do João me ligou e disse: olha, Camila, eu não sei, o João Vitor, ele não está bem. A minha filha foi levantar ele da cama e ele não conseguiu ficar em pé. Eu disse: como assim não conseguiu ficar em pé? Ele não conseguiu ficar em pé, ele caiu na cama. Tu tem como vir buscar? Eu disse: óbvio. Nós pegamos o carro na Guabiroba, fomos até o Laranjal, buscamos o João e aí as meninas, né, as irmãs desse menino vinham trazendo o João Vitor, né, pelo braço, assim, praticamente de arrasto, e a gente ficou muito impactado com aquilo. E ele dizia: mãe, eu não estou conseguindo sentir as minhas pernas. E aí a gente colocou ele no carro, e aí nós fomos para o hospital desesperados, e a gente achou que era frescura de criança. E aí quando a gente chegou no PS, ele já não conseguia. Ele disse: João Vitor, te levanta. Ele disse: eu não consigo. Eu: como tu não consegue te levantar? Eu: não consigo, mãe. E aí eu tirei ele do carro assim e ele caiu, ele não conseguia ficar em pé. Aí eu peguei ele no colo assim, e eu já sou muito louca, né? Já meti o pé no pronto-socorro, já entrei porta dentro, disse: eu quero um médico, meu filho não está andando. E as enfermeiras: calma, mãe, calma. Eu disse: não tem calma, não, eu quero que meu filho volte a andar. Aí nos encaminharam lá para o hospital, para outro hospital,
O João Vitor fez uns exames, apareceu o João Vitor contraiu uma bactéria que até hoje a gente não consegue entender, nem os médicos entendem que ele contraiu uma bactéria, miosite viral, e ele tem no organismo dele. E ela se alojou nas pernas e ele perdeu o movimento, né? O João Vitor ficou 18 dias sem caminhar. E foram os piores 18 dias da nossa vida, porque naquele momento a gente só queria que ele voltasse a andar, era só isso. E a gente, em seguida, nós conseguimos um leito na FAO, nós ficamos lá, eu não saí de lá nenhum dia. As famílias que acompanharam todo o processo, né, várias pessoas da igreja se levantaram em oração, nós criamos um grupo para interceder pela vida do João, e a gente orava, e os pastores oravam, e todo mundo orava, e João Vitor não voltava a andar, e toda vez que eu tomava banho lá no hospital, eu dizia, Deus, por que isso? Por que não comigo, sabe? Tira o meu movimento, eu já vivi bastante, já fiz tanta besteira, eu já fiz tanta coisa, sabe, que eu mereço ficar sem caminhar, mas o meu filho, ele tem 8 anos, ele não merece isso, ele tem toda uma vida pela frente, sabe, e foi dolorido, assim, porque todos os dias, durante todos os 8 dias que o João Vitor ficou internado, ele tinha que tirar sangue de 2 a 3 vezes por dia, né, no braço, na mão, então ele era furado seguidamente. Então, quando ele via as enfermeiras vindo com aquela banqueta, já com as agulhas, ele começava a chorar. Era eu mais 3 enfermeiras segurando ele, porque ele tinha que ser furado. A miosite é uma bactéria que ela se aloja no sangue, e ela tem uma quantidade, o nosso sangue tem algumas plaquetas, e tem um número X de quantidades, por exemplo, de 1.200. A do João Vitor já estava em 6.000, quando ele parou de andar. Então, ele tinha que fazer vários exames de sangue durante o dia para acompanhar essas plaquetas. E foi horrível, assim, horrível. Ele tinha acesso na mão, ele tinha acesso no braço para tomar soro. E a principal preocupação dos médicos era o quê? Que essa bactéria não atingisse os rins, senão os rins do João Vitor iriam parar. E aí ali começou o desespero de mãe, ele começou o desespero de pai, e o médico vinha e furava o pé, ele não sentia, e o médico vinha e beliscava e não sentia, e passava 1, passou 2, passou 3, 5 dias. Um dia, esse grupo de oração, nós se juntamos para ir no monte, e eu louvo a Deus pela vida de cada um deles que estavam lá, e pela vida de todos que não puderam ir também. Nós estávamos lá orando, né, e isso foi, acho que num dia de semana, e num sábado, a doutora veio com um exame e disse para mim, a doutora Corélia disse, olha, Camila, eu não sei o que aconteceu, tá? Mas o João Vitor, até ontem, ele tinha 3.900 de plaquetas, né, da miosite. E hoje ele está em 1.300. O teu filho vai voltar para casa. Ele vai voltar andando. E aí ali eu comecei a chorar. E eu não entendia, eu não conseguia ver o propósito de Deus naquilo, sabe? Por que Jesus, por que Deus permitiu aquilo, permitiu ele ficar lá sem andar, e todo dia quando ele acordava, ele olhava para mim e dizia, mãe, quando é que isso vai passar? Não aguento mais ser furado. Mãe, quando é que isso vai passar? Não aguento mais tomar soro. Mãe, quando é que isso vai passar? Eu quero a minha casa, eu quero caminhar. E aí naquele final de semana, a fisioterapeuta veio e começou a fazer exercícios, e aí no domingo, nós recebemos alta na terça, né? E aí no domingo antes, a fisioterapeuta disse assim, João Vitor, desce da cama. E eu disse assim, ele vai cair, eu já me levantei, já fiquei em posição. E aí ela baixou a cama dele assim, e ele botou o pé no chão e foi caminhando até a porta. Glória a Deus. E aí ali eu comecei a chorar, assim, todo mundo do quarto começou a aplaudir, porque tinha ele mais 4 crianças no quarto, então, cada uma com uma necessidade especial, mas... e aí eles começaram a aplaudir, e eu dizia para ela, é Deus, é só Deus, sabe, é Deus. E esse foi, assim, o melhor dia da minha vida, né, que nós tivemos a alta do hospital no dia do aniversário do Felipe, dia 17 de agosto, e essa data é muito importante, né, para quem sabe do nosso testemunho todo aí, sabe que foi a segunda data do aniversário do João, o qual tivemos um milagre maravilhoso de Deus. Aleluia.
encerrar, Amém. né? Tem que Tranquilo. encerrar. Eu acho que já foi muito boa a pregação, né? Que palavra abençoada, né? A melhor palavra é essa, nossa vida. Eu quero só que vocês, isso eu ia pedir, que vocês deixem para todas as famílias aqui, já prepara para nós já o louvor. Eles vão deixar uma mensagem para vocês todos, para nós todos, tá bom? Nós não vamos pregar, é com eles o testemunho e essa mensagem para todos, amém? Tem uma palavra que eu carrego para a vida toda, já antes de ter acontecido isso com o João, mas depois que aconteceu esse milagre, ela vai seguir comigo até o último respirar, que é Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te ferirá o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Felipe, se você tivesse que hoje dizer para uma família algo sobre Jesus, o que você falaria para essa família hoje? O que eu falaria é que, por mais difícil que seja a situação, mais difícil que esteja, a gente tem que olhar para Deus, o nosso único socorro. Eu acho que às vezes a gente passa por esses momentos, isso que a Camila falou, mas o João parar de andar era porque eu sabia que também muitas das vezes eu tinha um coração muito duro, às vezes eu não chorava, fazia muitas coisas, e eu sei que um dia eu precisava contar histórias de Deus, porque para mim falar que Deus faz milagre, eu tenho que falar também. Aleluia. E eu me lembro que eu preguei muito sobre isso daí, que eu estava cansado de cantar histórias dos outros, eu queria contar as minhas histórias. Aleluia. E foi no momento desses aí, mais difícil da minha vida, que eu me lembro que eu entrei na minha casa assim, louco, e me ajoelhei no chão e pedi para Deus curar meu filho, e Deus ouviu a minha prece. O que eu posso dizer para vocês é que se você dobrar o seu joelho e orar, Deus vai te ouvir. Aleluia. Então, o conselho Glória que a eu tenho Deus. para dizer, eu sou prova viva disso. Hoje meu filho está aí, hoje Chama ele para mim na escolinha, se tem alguém. hoje ele estava até na escola de futebol já. Então o que eu quero dizer para vocês é: orem. Orem, porque Deus muda a situação. É só a oração. Então que eu posso dizer, a mensagem que eu deixo como família: o varão ora pela esposa, ora pela família. A esposa ora pelo marido, ora por ele. Quando eu me converti, eu sabia que eu ia enfrentar uma guerra, porque eu me lembro que eu cheguei nesse momento a única coisa que eu tinha para fazer para Camila era: vamos ver se Deus é Deus, eu preciso ver se Deus é Deus. E eu falei para ela: tá, então tá, se não der certo, eu vou para terreira, mas se não der, nós vamos para a igreja. E eu me lembro que não deu certo, e eu me lembro que eu chamei o pastor: entra aqui na minha casa e ora por ela, porque ela quer aceitar Jesus. Então o que eu posso dizer para vocês é isso, pessoal: orem um pelos outros, e é na dificuldade que a gente vai conhecer Deus. Aleluia. Amém. Gostaria que você que está com a sua família hoje, junta aí com a sua família. Pastor, eu não estou com a minha família, então vai com a família de um amigo aí. Não fica sozinho. Nosso diácono pode vir, ou a diaconisa pode ir lá com eles lá, cara. Pode ir. Tem a irmã Cândida lá, pode ir também. Os diáconos lá podem ficar junto. Pastor, eu não estou com a minha família aqui, pastor.
Abraça alguém aí, não quero ninguém sozinho. Vem. Pastor, eu não estou, só estou eu. Pode chamar as crianças, ficar com as famílias aí. Pastor, estou só eu, mas um dia também estava só o Felipe. Um dia também estava só ele. Teve que enfrentar o mundo espiritual, teve que enfrentar as barreiras, para hoje estar aqui com a família dele. Mas um dia ele chegou sozinho. Lá no Haiti ele foi sozinho naquele culto, sozinho. Ninguém disse que ia ser fácil. Não é fácil, mas é o único caminho que nós temos. Não existem atalhos, não existem outros caminhos, é só Jesus. Sem Jesus eles não estariam aqui. Sem Jesus eles não estariam aqui. E chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Comece a cantar. Entra na minha Comece a dizer isso para Deus. Entra na minha Pastor, estou só eu aqui. Diga para ele entrar lá hoje. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Não desista da sua família. Ama somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Hoje eles estão aqui salvando vidas, mas um dia também eles tiveram que começar a enfrentar as lutas, dentro de casa, fora. Não desista. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, Só pra te ver, olhar para ti. e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Sim, Jesus. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Agora eu vou desligar meu microfone, eles vão continuar. E você vai começar a orar pela sua família. Você vai começar a declarar. Você vai mandar o mal embora. Você vai mandar a raiva muitas vezes embora. Você vai, não quero sentir raiva, é a minha família. Você pai, você homem, você vai orar agora. Você mulher, comece a orar pelos seus filhos. Comece a orar pelo seu marido. Agora é a hora de você abrir a sua boca
e começar a declarar e trazer vida para sua casa, vida para sua casa, vida onde há morte, cura onde há doença, libertação aonde precisa. Agora você começa a falar, querido, você coloca a mão sobre a cabeça dos seus filhos, da sua esposa, começa a orar agora, começa a orar, começa a profetizar, começa a declarar, diga: eu não vou perder a minha família, eu não vou perder os meus filhos, eu não vou perder a essência na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Eu quero subir o mais alto Que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Vai declarando, querido, vai declarando aí. E chamar sua atenção. Manda embora esse mal, manda embora esse mal que te atormenta, que atormenta a sua casa. Nós declaramos agora, no poder do nome de Jesus, famílias abençoadas, famílias abençoadas, famílias prósperas, famílias cheias do Espírito Santo. Nós declaramos famílias salvas, famílias libertas, famílias salvas. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cintura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Estende tuas mãos para cá. Vocês oram comigo aqui. Estende as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, aqui estão as nossas famílias. Aqui nós declaramos famílias abençoadas, famílias libertas, famílias curadas, famílias prósperas, cheias de saúde. Nós rompemos agora todo o mal, nós mandamos embora todo agir das trevas, nós quebramos agora toda a ação do diabo contra as famílias, e nós declaramos em nome de Jesus, famílias cheias do Espírito Santo, famílias salvas. Salvação entra nessas casas, salvação entra nessas casas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Diga assim: eu e a minha casa
Mais forte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ao